Eu tenho uma pergunta muito importante para o Romeu Tuma Júnior, embora muito influente e muito atuante na política do Corinthians. Então, por exemplo, eu nunca havia conseguido entrevistá-lo. Agradeço a oportunidade e quero te perguntar, Romeu, você vai ser candidato à presidência do Corinthians e eleição marcada para fevereiro do ano que vem? Eu quero te dizer o seguinte, há muitos meses nós tentamos construir uma unidade em torno da oposição à atual situação do Corinthians. Quero deixar claro o seguinte, nós somos oposição a algumas pessoas que dirigem o Corinthians, nunca ao clube. E nós não temos conseguido fazer essa união. Com isso tem nascido um projeto, escrito a muitas mãos, de ideias inovadoras para o clube, para mudar esse modelo de gestão que o Corinthians tem e que a maioria dos clubes tem, onde você tem um presidente que manda em tudo, faz aquilo que dá na cabeça dele. Nós queremos uma gestão participativa, democrática. Esse projeto nasceu, nós tentamos compartilhar com várias pessoas da oposição para que a gente pudesse ter uma unidade de pensamento, de ação, e isso não conseguiu ser possível ainda. Então, esse grupo que está concebendo esse projeto, não por minha vontade, mas por vontade desse grupo, decidiu ter uma candidatura própria e me lançou para encampar, para dirigir essa missão de presidir o Corinthians, numa presidência democrática. Junto comigo está o Ilmar, que vai ser o candidato a vice-presidente, e uma série de pessoas, conselheiros, sócios, torcedores, enfim, que estão concebendo esse projeto. Então, nós vamos encarar essa eleição efetivamente para mudar o Corinthians, especialmente nas formas de gestão, buscando os problemas que o Corinthians tem, não passando pano em nada, resgatando os problemas, fazendo uma faxina efetiva no clube, revendo tudo que há de errado, mudando a forma de fazer gestão no Corinthians, fazendo uma gestão democrática, participativa, criando um grupo de apoio. Nós vamos ter uma eleição diferente, o Conselho vai se renovar. Hoje o Corinthians já teve uma renovação no seu estatuto, onde o sócio vai ter a oportunidade de eleger o seu conselheiro. Nós vamos ter chapinhas compostas por 25 membros, que serão as eleitas. Então, assim, o sócio vai ter uma representatividade efetiva e acho que o próximo presidente, a novo modelo de gestão, ele não pode administrar o Corinthians com a vontade pessoal do presidente, como nós temos hoje, um projeto de poder pessoal. O Corinthians não pode ter esse modelo de gestão como tem no Brasil, como se implantou no Brasil, projeto de poder pessoal. Nós precisamos administrar o Corinthians com um grupo de apoio, de participação de várias pessoas, de sócios, torcedores, conselheiros, especialmente esses que vão entrar agora, indicados pelos sócios, que são os legítimos representantes associados. O clube precisa ter uma gestão, não é só o futebol vai bem, mas o clube precisa mudar. O Ilmar, por exemplo, que é nosso candidato a vice, é uma pessoa de clube, foi um grande diretor social. Nós vamos fazer um trabalho para renovar as esperanças daquele associado ao Corinthians, mudar o paradigma. O Corinthians hoje tem 3 mil sócios votantes. Nós precisamos mudar, o Corinthians precisa crescer, não pode ter dono. Nós precisamos fazer um Corinthians para novas gerações. Nós precisamos servir o Corinthians, não se servir do Corinthians. Essa é a proposta que está sendo concebida, está recebendo indicações, ideias de várias pessoas, é um projeto que não se encerra em si próprio. Ô Romeu, e o estádio do Corinthians? A solução é fácil? Não é fácil, ela precisa de coragem, de enfrentamento. Nós precisamos sentar com o Odebrecht, com a Caixa, até porque a Caixa emprestou dinheiro e não fiscalizou. É uma dívida impagável, essa é a verdade, gera mais de 2 bilhões hoje, tem as debêntures que ninguém fala nada. Nós precisamos sentar com a Caixa, com a Odebrecht, resolver isso e efetivamente homologar na Lava Jato. Para que o Corinthians saia desse problema. E amanhã ninguém venha querer tomar o estádio alegando que isso tem propriedade de alguém e deve para a Lava Jato por causa da corrupção. Nós precisamos enfrentar isso aí com cara limpa. Chamar a Caixa, o Corinthians está devendo para a Caixa, mas muito bem, teve dinheiro desviado de propina. Se há envolvimento de dirigentes do Estado, o banco é estatal, vocês têm responsabilidade. Tem que arcar com a responsabilidade. Nós temos a questão da CIDS, a Odebrecht já se beneficiou com isso. Precisa bater. Então, eu acho que dá para diminuir muito esse valor, dá para jogar essa dívida bem para frente, dá para ter uma carência, pagar muito menos do que eles dizem que a gente deve, descontar toda a propina que teve, a gente sabe, está aí na Lava Jato, e homologar isso na Justiça. E por que a atual diretoria do Corinthians não aceita a auditoria que foi feita, não recebe que a gente tem? Isso é uma caixa preta que nós precisamos abrir. Nós já tivemos lá uma comissão trabalhando nos contratos, que não deu nada. Nós solicitamos no Conselho a criação de uma nova comissão para examinar vários contratos da Arena, examinar as auditorias. A primeira auditoria grande foi entregue em janeiro, até hoje ninguém se manifestou. E assim, o Corinthians fica empurrando isso. O problema é que tem tanta gente envolvida que a gente não sabe qual é o interesse de não resolver essa situação. A gente precisa de alguém que vá lá e enfrente o problema. E resolva e tire o Corinthians disso, porque hoje tudo que se arrecada na Arena vai para esse tal fundo, não vem um tostão pro clube. Não, e a parte do ingresso do fiel torcedor?
Hein? Que é outra vergonha. O sócio, por exemplo, não pode comprar ingresso. Tem que esperar o fiel torcedor. Esse fiel torcedor é administrado por uma empresa que ganha mais do que o Corinthians. Você podia fazer essa administração, o próprio clube fazer isso. Então, se você quer vender o name rights, quem vai comprar o name rights no estádio que amanhã pode chegar a Polícia Federal? Ninguém sabe quem é dono. Então, se o Corinthians, primeira coisa, é você resolver esse problema, desvincular o nome do Corinthians desse problema todo. Se alguém em nome do clube fez alguma coisa errada, tem que pagar. Mas o Corinthians precisa sair da página policial. Ô Romeu, mas aí que fica a pergunta. Não é praxe do Corinthians, mas de todos os clubes no Brasil. Quando se muda a gestão, o novo presidente assume e coloca panos quentes em problemas antigos. Varre para debaixo do tapete a sujeira. A tua proposta é de colocar tudo a limpo. Não tem ainda que fira, ainda que machuque, ainda que atinja antigos presidentes e pessoas de nome no clube? Eu não estou falando isso aqui. Eu tenho falado isso no Conselho constantemente. Eu fiz vários pedidos de inquérito em várias denúncias que saíram. Essa questão da base, por exemplo, que é um escândalo. Eu já pedi inquérito ano passado. Nós temos um inquérito em andamento e já teve pedido de quebra de sigilo bancário. Eu tenho representado no Conselho várias vezes, junto com um grupo de sócios que estão dentro desse grupo que faz essa proposta de mudança no Corinthians. Nós temos diuturnamente nas reuniões do Conselho, nos manifestado contra tudo isso. E mais do que isso, o Corinthians precisa ser passado a limpo, os contratos precisam ser revistos. O que é bom, nós vamos manter. O que é ruim precisa desfazer. Até porque assim, não há condições de se fazer uma gestão no Corinthians, de se presidir o clube, sem olhar o que foi feito. Nós temos contratos mal feitos que estão amarrando o clube há mais 10 anos. Se você não for ver isso, não fizer uma faxina, se você varrer isso para baixo do tapete, você não administra o Corinthians. Aí é conversa fiada. Ninguém pode vir se propor a administrar o Corinthians sem olhar para trás, sem fazer uma faxina, limpar a casa. É evidente que nós vamos ter que fazer isso, vamos fazer isso. Isso é um compromisso moral. Mais do que moral, ético, mais do que ético, de responsabilidade. Se você não fizer uma auditoria geral no que tem dentro do clube, não criar uma diretoria de compliance, governança, você não vai administrar o Corinthians. O Corinthians vai falir. Ele já está falindo moral e eticamente. Vai falir financeiramente. O Corinthians não quebrou ainda porque é um clube que tem uma massa torcedora, uma paixão que vem e porque Deus protege. Mas você não pode deixar de examinar. Até porque as coisas se vinculam. Você não pode fazer novos contratos se não destratar aquilo que está errado. Porque eles estão amarrando tudo para mais 4, 5, 6, 10 anos. Então é um compromisso, é evidente que é um compromisso. Não temos medo disso. Agora, aliás, 35 anos da minha vida, eu me dediquei a combater o crime. Não vou ter medo de botar a mão em caixa preta do Corinthians. Ô, Romeu, uma coisa precisa ficar claro, que no modelo aí da gestão corintiana, isso é uma coisa que já está montado. O futebol, o sucesso do futebol que a gente tem que reconhecer, isso está descolado da política, né? O Corinthians está isolado disso e eu acredito que você não tem intenção de desarticular isso. De jeito nenhum. Eu fui vice-presidente de futebol em 94, 95. Eu sempre falei, o Corinthians é um dos poucos clubes que a política não interfere no vestiário. A não ser quando a diretoria quer e faz uso disso eleitoralmente. Se meu time está bem, tem que continuar bem, temos que torcer, preservar o vestiário. E o próprio Corinthians, o futebol do Corinthians, ele se autoprotege. Nós já tivemos embates eleitorais lá muito pesados, muito grandes, e o time se fecha, o time se protege. É diferente de São Paulo, Palmeiras, que a política entra muito no vestiário. No Corinthians não tem isso. Então, assim, você tem eleição. O time caiu para a segunda divisão em 2007 e o Andrés ganhou a eleição. Então, assim, o futebol do Corinthians se autoprotege. Nós temos que proteger o Corinthians. O que nós queremos mudar é a estrutura. A forma de gestão. O futebol, por exemplo, nós precisamos vincular categoria de base, futebol feminino, master, futebol profissional, numa superintendência de futebol, numa vice-presidência de futebol, mudar o estatuto, propor ao sócio a mudança do estatuto, para você ter um planejamento estratégico para todo o futebol do Corinthians. O jovem entra lá, a criança entra lá, numa maternidade do futebol, ele entra na categoria de base, passe 100% do Corinthians. É o caso do... O exemplo que você está falando do Arana. Cresce, vai para o profissional, sai do profissional, encerra a carreira, vai para o Master, vai ser treinador da categoria de base. E essa dependência financeira do Fernando Garcia? Olheiro, contrata olheiro, paga salário para o olheiro se espalhar pelo Brasil e trazer atleta para o Corinthians. Não é ficar pagando comissão para empresário. Então, e como é que fica essa atuação do Fernando Garcia, que está sempre socorrendo o Corinthians no caixa, ele está no papel dele, né? Porque você pega emprestado, você tem que pagar de algum jeito. Aí o cara faz, não tem dinheiro, me dá passe de jogador. A relação está errada, isso começa errado. Você não pode fazer isso. Eu fui vice-presidente de futebol, nunca paguei comissão para empresário. O cara quer vender, traz jogador. Se quer conversar com o representante do atleta, você conversa. Mas se quem paga a comissão, é o cara que se acertou, não é você. Isso virou uma praxe. O Corinthians tem jogador ganhando 500 mil, não joga. Você empresta e paga a conta. Quer dizer, é uma brincadeira. Tem jogador sócio de presidente em restaurante em Miami. Claro, então quer dizer, precisa pagar jogador, né? Quer dizer, as pessoas fizeram do Corinthians um projeto de poder pessoal. E aí distribui cargos, parcelas, prestações, contrato de jogador aqui e vai
inflando a folha de acordo com os amigos. É amigo do rei? Tem função, tem cargo, tem ingresso, tem jogador, tem passe, tem dinheiro. Se não é amigo do rei, é inimigo, é oposição. Ô, Romeu, como é que você vê o André Sanches no Corinthians? É possível que ele seja seu concorrente como candidato da situação. Como é que você avalia a possibilidade de retorno dele ao Corinthians? Vai ser bom debater com ele. Vai ser bastante bom debater com ele. Por quê? Porque é interessante debater com ele. Eu acho que o Andrés fez várias promessas que ele não conseguiu cumprir. Usou da influência dele com o Lula e deu no que deu. A gente tem aí a questão da Lava Jato, a questão do estádio. Essa semana mesmo, eles fizeram uma apresentação sobre a atual gestão, as conquistas da atual gestão. E dentre as conquistas, o diretor social, é uma coisa assim, ela seria cômica se não fosse trágico. Ele falou, nós construímos uma arena, agora precisa pagar. E deu risada. Foi feito lá no teatro. Ah, é assim? Eu era o único oposicionista candidato, estava eu e o Mar, mais alguns companheiros das chapas de candidato ao Conselho Deliberativo, tinha gente da chapa Inteligência Corintiana e da Lava Jato. E nós assistimos ele falar isso. Construir uma arena, agora precisa pagar, e deu risada. Assim, fazer, ganhar título, fazer obra, sem pagar a conta é fácil. Uma coisa é falar o seguinte, né? O Andrés é o pai do estádio. Legal. É isso que, né, passou, foi vendido. Agora, turma, eu te pergunto o seguinte, um bom estádio, tá? Não seria construído por volta de uns 600, 700 milhões? 300 milhões, 300, 400 milhões, você faria o mesmo estádio. O Corinthians, com o potencial de caixa dele, nós estamos falando de um faturamento anual. Você acha que isso, em matéria de exposição financeiro para futuro, você acha que isso seria alguma coisa inviável para o tamanho do Corinthians hoje? Não dá para fazer. O problema é o seguinte, é de que forma você quer fazer. Não, então, mas é que se você quer fazer honestamente, sem ganhar nada, você faz. Então, você quer fazer para cobrar 3 bilhões... Então, o Corinthians tinha condições, ele, Corinthians, não Andrés, né? Ele, Corinthians, de fazer o seu estádio. Aí foi feita a história que a gente se vangloriou bastante, de Copa do Mundo, tudo, só que hoje tem lá um bode no meio da sala para ser resolvido. E bota bode nisso. É um bode que está no meio da sala que precisa ser resolvido. A questão é, qual a influência... A verdade que todo mundo tem medo de falar é o que o Odebrecht fala, o que o Emílio fala, foi um presente pro Lula. Que ninguém ia pagar essa conta. Eles iam continuar desviando dinheiro em obras, em favor aqui em Cuba, em obra em Angola, tal, ia ganhando a propina, chegava lá na frente daqui uns 10, 15, 20 anos, e falava assim, essa dívida a fundo perdido. Eu sei, Romeu, mas entenda, mas tá. Só que é o seguinte, esse fundo que leva esse dinheiro todo mês? Então, são coisas mal feitas, que já anunciou que vai sair, mas não saiu. Então, essa questão... Como o presidente foi lá e falou que a Omni vai sair do estacionamento e também não saiu, anunciou uma nova empresa que também não entrou. Então, fica tudo nebuloso. Essa chapa que elegeu esse presidente, que é a chapa que elegeu o Andrés, que é a chapa que elegeu o ex-presidente, chama Renovação e Transparência. Eles só não renovaram e nunca foram transparentes. Porque eles têm no nome é que eles nunca fizeram. Exato, foi anunciado que a empresa estava fora. E cadê? Não saiu, nem a outra entrou. E mais do que isso, em janeiro nós aprovamos no Conselho Deliberativo uma deliberação de que qualquer contrato vinculado à Arena, a partir daquela data, teria que ser aprovado por essa comissão que foi criada no Conselho, proposta minha, inclusive. Fizeram um monte de coisa, eles fizeram outro monte de coisa e não passou nada no Conselho. Então, assim, ele mais do que esconder as coisas, não respeita as instâncias estatutárias. E o pior, que o Conselho também não faz nada. Então precisa acabar, a gente precisa respeitar o Conselho Deliberativo do Corinthians, é uma instância importante de fiscalização. Agora as pessoas também precisam se fazer respeitar. Então, se o clube precisa voltar para ter um mínimo de respeitabilidade, a gente ter uma administração calcada na moralidade administrativa, com compliance, governança, você dialogar mais do que apresentar as coisas, dialogar. O Corinthians é um clube muito grande, tem uma importância grande, nós temos grandes problemas que precisam ser resolvidos com diálogo, com a participação de todos. Você pega hoje, com a falta de recursos, vai fazer uma piscina ou vai cobrir uma quadra. Eu acho que o presidente tem que chegar uma hora, ele não tem um desejo pessoal dele, eu não gosto de nadar, vou fazer a quadra, não vou cobrir a piscina. Então é que você tem que deliberar conversando com... Você tem que formar um conselho participativo de administração participativa, tipo um CAP, convocando membros do conselho, membros da diretoria, sem a participação do presidente, dando poder para esse pessoal ajudar a administrar, membros da sociedade civil, torcedores, fazer assim, um negócio tripartite, para falar, precisamos decidir, tem 1 milhão, faço a quadra ou cubo a piscina? E esses caras que representam o sócio decidem. E o presidente vai lá e assina. Ele tem autoridade para isso. Eu acho que tem que ouvir mais. Acho que tem muito conselheiro no Corinthians só preocupado com a sua vaguinha de assistir o jogo, viu? Não tem dúvida. Infelizmente. Você vê esses escândalos de ingresso que aparecem todo fim de semana. Infelizmente, eu acho que tem conselheiro que pega o seu ingressinho, depois passa para cambista, vende. Pô,
Isso daí... Uma coisa eu te garanto. Isso é ser corintiano? Se nós chegarmos lá, e eu tenho certeza que nós vamos chegar, nós vamos mudar a história do Corinthians. O Corinthians vai ter efetivamente moralidade, vai ter uma administração participativa, democrática, absolutamente transparente, o que nunca teve, apesar das promessas. Romeu, quanto o Corinthians gastou com a Omni no ano passado? Você sabe disso? Isso é um absurdo. A gente fez as contas, a gente apresentou até um voto no conselho. No conselho dele, nós cansamos de falar a questão do conselho fiscal que não tem independência nem transparência. Então, mas e toda vez que a gente vai discutir lá, eles falam que é mentira. Agora vem o Profut para penalizar o clube. E nós cansamos de avisar e lá eles falam que a gente está falando só porque é oposição. Ô, Romeu, aproximadamente o quê? O Corinthians gastou o quê o ano passado com a Omni? Gasta quase 60% do que arrecada. Eles têm uma renda lá que é um absurdo. Porque a Omni não tinha. Agora também estão no estacionamento. Apesar de não ter. Não ser uma empresa de estacionamento. Não tem alvará para funcionar, não tinha. E agora sim, o Corinthians sabia disso. O fundo também sabia, porque quando fez o contrato com a Omni, autorizou que eles quarteirizassem o serviço. Então é o seguinte, deixa eu entender. O Corinthians tem um presidente, talvez, do clube e um presidente da Arena, é isso ou não? Podemos dizer que é na isso? verdade, o Corinthians não tem presidente nenhum, porque tanta omissão dá a impressão que não tem nenhum presidente. Parece que tem alguém mandando que não é o que está lá, é isso? Também. Deixa eu fazer até uma última pergunta, porque o nosso tempo já está esgotando aqui, mas quanto às eleições do Corinthians, eu acho que é um assunto que todo mundo bate muito nessa tecla, sobre o tempo, né, das eleições, sobre as eleições serem em fevereiro. Tem alguma proposta para mudar, para trazer para dezembro, para começar, né, iniciar um projeto já ao término de um ano, iniciar em vez de com o ano rolando já? Na verdade, as eleições eram em dezembro. Quando houve essa adaptação do estatuto, mudança estatutária, para adaptar o nosso estatuto com o Profut, com a Lei Pelé, tudo, foi proposta a alteração dessa eleição para fevereiro por conta do mandato dos conselheiros eleitos na última eleição, eles não perderem um prazo de mandato. Mas eu tenho a impressão que na próxima ela já volta para dezembro. Isso sempre é uma discussão, porque assim, eleição em dezembro fala, poxa, mas vai pegar o fim do campeonato, vai atrapalhar o time. Mas quando você joga para dezembro também, você pega toda a parte de início de temporada, e vem uma nova administração, então isso tudo é muito complicado. Por isso que eu acho que o Corinthians tem que criar alguns mecanismos para institucionalizar as ações. Então, assim, vai mudar a administração, vai ter uma eleição, então é óbvio que para a próxima temporada o presidente tem que ouvir os candidatos, fazer um trabalho conjunto. Essas coisas são institucionais, ninguém pode mexer. Um time que está ganhando desse jeito, ninguém pode mexer. O trabalho tem que continuar tranquilamente, tem que proteger o vestiário para o clube continuar ganhando, ser campeão e já entrar no Campeonato Paulista com força total, independentemente de quem seja o presidente. A gente precisa criar estruturas, criar mecanismos internos no clube que dê essa proteção para o futebol e para as outras categorias. Nós precisamos fazer do Corinthians nas outras categorias, basquete, vôlei, todas as categorias dos esportes olímpicos, não olímpicos, a mesma coisa que a gente faz no futebol, que a gente deveria fazer no futebol. Ô, Tumá, diz uma coisa, o que é que o pessoal do ABC pode contribuir com você? O eleitor, mais de 5 anos... Tem direito a voto. Tem direito a voto. Tiver adimplente. Se tiver inadimplente, tem que votar em dia. Se for sócio há mais de 5 anos, ele pode votar, inclusive ser votado. Pode ser candidato no conselho, basta formar uma chapinha ou pegar uma da chapinha, frequentar o clube, é importante. E apoiar a gente. Isso é o mais importante. Ainda que não possa votar, mas aí, trabalhar, ajudar, pedir para os amigos, parentes, aqueles que vocês conhecem, que do clube, nós vamos mudar o Corinthians. Pode ter certeza. Nós queremos fazer uma passagem lá para deixar registrada essa mudança. Obrigado a vocês todos aí pelo carinho, pela recepção. Prazer voltar a essa casa. Obrigado, Letícia, Jorge, Carreiras, sempre bom te ver. Agradecer àqueles que nos acompanharam e dizer especialmente a você, corintiano, conte com a gente. Nós vamos chegar lá e vamos mudar o Corinthians. Democracia corintiana participativa. Esse aí. Nossa gestão será a sua voz. Isso já está na internet, já, Arrumar? Nós vamos mudar. Vai entrar semana que vem. Semana que vem vai ter o site. Estamos mostrando aqui exclusivamente no seu programa. Legal. Como chama direito? Vamos repetir, Tumá? Democracia corintiana participativa. Tá dando para ver. Aqui já é o nosso projeto, nosso plano de gestão, que está sendo construído por muitas pessoas. Nós não somos donos da verdade, nós queremos a participação de todos. Perfeito. Grande abraço, obrigado. Tá certo. Então, Romeu Tuma Júnior, convidado do Futebol Mais Debate de hoje, com a democracia corintiana participativa. Com isso, a gente vai finalizando o nosso programa dessa segunda-feira, 31 de julho. Mas na próxima segunda-feira a gente está de volta. Beijo para todo mundo que participou.